A filha do empresário viúvo estendia a xícara de brinquedo e dizia, rindo baixo: "Agora é sua vez, papai." Enquanto eles brincavam felizes no chão, sentia o peito apertar e entendia, naquele instante silencioso, que o amor ainda tinha espaço para ficar. André permaneceu ali, ainda segurando a xícara de plástico entre os dedos, olhando para Sofia como se acabasse de entender que ela existia não apenas como responsabilidade, mas como presença real, viva, cheia de voz própria. Ela ajeitou os brinquedos na frente, organizando os ursinhos em fila, sem pressa, sem esperar nada, além daquele instante compartilhado. Ele respirou fundo, devagar, e perguntou com cuidado: "Posso ficar aqui com você?" Sofia levantou o rosto, sorriu sem esconder nada e respondeu com simplicidade: "Pode, mas não bagunça tudo, tá?" Ele acenou que sim e sentou de lado no tapete, apoiando o braço no joelho, abandonando a postura de sempre. Paula continuava parada na porta, observando sem interferir, percebendo que algo mudava naquela sala sem que ninguém precisasse anunciar. Ela sabia que André não era de sentar no chão, não era de brincar, não era de parar no meio do dia para estar ali, presente, sem urgência, mas agora ele estava. Sofia pegou uma xícara rosa, encheu com pecinhas de madeira e entregou para o pai. "Esse é seu café. Bebe tudo." André segurou com as duas mãos, ergueu até a boca e fingiu beber devagar. "Está bom demais", disse baixo. Ela riu e bateu as mãos no chão. "Eu sei fazer bem, né?" Ele confirmou com a cabeça, sentindo o peito apertar de um jeito diferente, menos pesado, menos preso. Paula cruzou os braços, ainda parada, e baixou o olhar por alguns segundos, respeitando aquele momento que não era dela, mas que ela testemunhava, porque estava ali quando ninguém mais estava. André inclinou o corpo para a frente, apoiou o cotovelo no tapete e observou a filha servir chá imaginário para os bonecos. Ela falava sozinha, criando vozes, inventando falas, construindo um mundo onde tudo fazia sentido sem precisar de explicação. Ele nunca tinha reparado nisso antes. Sempre via de longe, sempre de passagem, sempre com pressa de estar em outro lugar. "Você brinca assim todo dia?" perguntou, quebrando o silêncio próprio. Sofia parou, olhou para ele e respondeu com naturalidade: "Todo dia, mas você nunca fica." A frase caiu no ar sem peso de cobrança, apenas como fato. André engoliu seco e não soube o que dizer. Ela voltou a brincar, sem esperar resposta, sem esperar promessa. Paula desviou o olhar para o chão, respirou fundo e ajeitou a posição das mãos na frente do corpo, sentindo que não era hora de sair nem de falar. André ficou ali, quieto, assistindo a filha montar histórias que ele nunca conheceu, percebendo o quanto perdeu enquanto fingia que estava ocupado demais para parar. O telefone tocou na mesa ao lado. Ele nem olhou. Sofia ergueu os olhos, esperando que ele se levantasse como sempre fazia. Mas André continuou sentado. "Não vai atender?" ela perguntou. "Agora não." Ele respondeu firme, sem hesitar. Sofia sorriu satisfeita e voltou a brincar. Paula mordeu o lábio, surpresa, porque sabia que aquele telefone nunca tinha sido ignorado antes. André cruzou as pernas no chão, ajeitou a gravata afrouxada e perguntou: "O que eu faço agora?" Sofia apontou para o ursinho ao lado. "Pega ele e finge que está tomando café também." Ele obedeceu, pegou o brinquedo com cuidado e colocou a xícara perto da boca do ursinho. "Assim?" Ela riu alto e corrigiu: "Não, papai, tem que fazer a voz dele também." André hesitou, olhou para Paula de relance, depois para a filha e fez uma voz grossa e engraçada: "Esse café tá uma delícia." Sofia gargalhou, jogou a cabeça para trás e bateu as mãos no tapete. De novo, de novo!" Ele repetiu, dessa vez com mais confiança, e ela continuou rindo. Paula sorriu sem querer, cobrindo a boca com a mão, sentindo algo aquecer dentro do peito.
André não era homem de rir alto, não era homem de inventar vozes, não era homem de estar ali sem estar pensando em outra coisa. Mas naquele momento, ele estava inteiro. Sofia se levantou de repente, pegou uma coroa de plástico cor-de-rosa e colocou na cabeça do pai. Agora você é o rei do chá. Ele não tirou. Apenas ajeitou a coroa torta e perguntou: E você? Ela pegou outra, dourada, e colocou em si mesma. Eu sou a rainha. André sorriu, dessa vez sem forçar, sem calcular, sem medir. Rainha Sofia, ele disse baixo. Ela acenou com orgulho e voltou a servir chá para todos os presentes. Paula se afastou da porta devagar, sem fazer barulho, e foi até a cozinha buscar água, mas parou no corredor, encostou na parede e respirou fundo, segurando a emoção que insistia em subir. Ela sabia que André era viúvo havia 3 anos, sabia que ele não falava sobre a esposa, sabia que ele trabalhava até tarde, saía cedo, voltava tarde, e que Sofia crescia mais perto dela do que do próprio pai. Mas também sabia que ele não era ruim, apenas perdido, apenas longe, apenas machucado demais para se aproximar sem sentir medo de perder de novo. Paula voltou para a sala com um copo de água na mão. Parou na entrada e viu André deitado de lado no tapete, apoiando a cabeça na mão, ouvindo Sofia contar uma história inventada sobre uma princesa que morava em um castelo feito de nuvens. Ele não interrompia, apenas ouvia. Paula colocou o copo na mesinha de canto e voltou para a porta, cruzando os braços novamente, sem querer atrapalhar. Sofia terminou a história, ajeitou os cabelos atrás da orelha e olhou para o pai com os olhos brilhando. Gostou? André assentiu devagar. Gostei muito. Ela se jogou para frente, abraçou o pescoço dele com força e sussurrou perto do ouvido. Você é o melhor papai do mundo. Ele fechou os olhos, abraçou a filha de volta e sentiu algo se romper dentro dele, algo que segurava tudo no lugar errado. Quando Sofia se soltou, ele limpou o rosto rápido, disfarçando, mas Paula viu. Ela sempre via. Sofia bocejou, esfregou os olhos e disse com voz cansada: Tô com sono. André se sentou, ajeitou os cabelos dela com carinho e perguntou: Quer dormir um pouco? Ela confirmou com a cabeça. Ele a pegou no colo, levantou do chão com cuidado e caminhou até o sofá, deitando-a ali com delicadeza. Sofia fechou os olhos quase na hora, segurando o ursinho contra o peito. André ficou ali parado, olhando para ela dormir, sem saber direito o que fazer com aquele silêncio que agora parecia diferente. Paula se aproximou devagar, parou ao lado dele e disse baixo: Ela sempre quis isso. André não tirou os olhos da filha. O quê? Paula engoliu seco antes de responder. Que você ficasse. Ele não respondeu, apenas continuou olhando. Paula deu um passo para trás, respeitando o espaço, mas André virou o rosto para ela e perguntou com voz cansada: Eu sou um pai ruim? Paula hesitou, mediu as palavras e respondeu com sinceridade: Você é um pai que tem medo de ser pai. Ele franziu a testa, confuso. Como assim? Ela respirou fundo e continuou. Você tem medo de se aproximar dela porque acha que vai perder de novo. Então fica longe, finge que está ocupado, finge que está bem, mas não está. André desviou o olhar, apertou os lábios e disse nada. Paula continuou mais baixo ainda. Ela não precisa de perfeição. Ela só precisa de você. Ele engoliu seco, sentiu o peso daquelas palavras e não soube como responder. Paula deu mais um passo para trás e voltou para a cozinha, deixando-o sozinho com a filha e com tudo que ele fingia não sentir. André se sentou no chão de novo, encostou as costas no sofá e ficou ali, ouvindo a respiração de Sofia, olhando para os brinquedos espalhados, sentindo o peso de 3 anos de ausência presente. Ele não tinha percebido quando começou a se afastar. Aconteceu devagar, sem aviso, sem decisão consciente. Apenas aconteceu.
Depois do enterro, ele voltou para casa, colocou Sofia no berço, trancou a porta do quarto e decidiu que trabalhar era a única forma de não desmoronar. E funcionou. Por um tempo. Até que ele olhou para trás e percebeu que a filha tinha crescido longe dele, que ela tinha aprendido a andar, a falar, a brincar, tudo sem que ele estivesse de fato presente. Ele estava ali, mas não estava. Paula voltou para a sala com uma xícara de café na mão, ofereceu para ele sem dizer nada. André aceitou, bebeu um gole e agradeceu baixo. Ela se sentou na poltrona ao lado, mantendo distância, mas não indiferença. "Você vai ficar?" ela perguntou. André olhou para Sofia dormindo e respondeu devagar. "Vou tentar." Paula assentiu, sem cobrar mais do que aquilo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas existindo naquele espaço compartilhado, até que André quebrou o silêncio. "Você cuida bem dela." Paula sorriu de leve. "Eu faço o que posso." Ele olhou para ela com atenção pela primeira vez desde que ela entrou naquela casa. "Ela gosta de você." Paula baixou o olhar, segurando a emoção. "Eu gosto dela também." André bebeu mais um gole, colocou a xícara no chão e disse com voz firme, "Obrigado." Paula ergueu os olhos, surpresa. "Pelo quê?" Ele respirou fundo antes de responder. "Por estar aqui quando eu não consegui." Ela não respondeu com palavras. Apenas assentiu, entendendo o peso daquilo. André voltou a olhar para Sofia, ajeitou o cobertor sobre ela e ficou ali, protegendo sem sufocar, presente sem fugir. Paula se levantou devagar, recolheu a xícara vazia e voltou para a cozinha, dando espaço para que ele ficasse sozinho com a filha. André encostou a cabeça no sofá, fechou os olhos e deixou o cansaço vir sem resistir. Ele dormiu ali, sentado no chão, ao lado de Sofia, pela primeira vez em 3 anos. Quando acordou, já era final de tarde. A luz entrava suave pela janela. Sofia ainda dormia e Paula estava na cozinha preparando algo. Ele se levantou com cuidado, esticou o corpo dolorido e caminhou até lá. Paula virou o rosto, viu ele parado na porta e perguntou, "Dormiu bem?" André assentiu. "Faz tempo que não durmo assim." Ela sorriu de leve e voltou a cortar os legumes. "Sofia vai acordar com fome." Ele se aproximou, apoiou as mãos no balcão e perguntou, "Posso ajudar?" Paula parou, olhou para ele com surpresa e respondeu devagar, "Pode lavar a alface." Ele aceitou sem questionar, lavou as folhas com atenção e colocou na tigela ao lado. Trabalharam juntos em silêncio, cada um no seu ritmo, sem pressa, sem desconforto. Sofia apareceu na porta da cozinha esfregando os olhos, ainda meio sonolenta. "Papai?" André virou, sorriu e abriu os braços. Ela correu até ele, pulou no colo e abraçou com força. "Você ficou." Ele beijou a testa dela e respondeu baixo, "Fiquei." Paula observava tudo de longe, sentindo algo se acomodar dentro do peito, algo que ela não sabia nomear, mas que reconhecia como certo. Eles jantaram juntos, os 3, na mesa pequena da cozinha. Sofia falava sem parar, contando histórias, fazendo perguntas, rindo alto. André respondia, prestava atenção, perguntava de volta. Paula comia devagar, participando quando chamada, respeitando quando não. Depois do jantar, Sofia pediu para assistir desenho. André sentou com ela no sofá, colocou ela no colo e ligou a televisão. Paula recolheu a mesa, lavou a louça e voltou para a sala, sentando na poltrona de sempre. Sofia adormeceu no colo do pai antes do desenho terminar. André desligou a TV, ajeitou ela nos braços e olhou para Paula. "Eu levo ela para o quarto." Paula assentiu. Ele subiu devagar, deitou Sofia na cama, cobriu ela com cuidado e ficou ali parado por alguns segundos, apenas olhando. Quando desceu, Paula estava guardando os brinquedos da sala. Ele se aproximou e ajudou sem pedir permissão.
Trabalharam juntos até que tudo estivesse no lugar. Paula pegou a bolsa pronta para ir embora, mas André disse antes que ela saísse: "Você não precisa ir ainda." Paula parou com a mão na alça da bolsa, virou o rosto devagar e olhou para André sem entender direito o que ele queria dizer. Ele estava parado no meio da sala, com as mãos nos bolsos, a gravata ainda torta, o terno amassado e uma expressão que ela nunca tinha visto antes, nem cansada, nem distante, apenas presente. "Não preciso ir?" ela repetiu, mais como confirmação do que como pergunta. André balançou a cabeça, deu um passo à frente e falou com calma: "Fica mais um pouco. Não quero ficar sozinho ainda." Paula soltou a bolsa devagar, colocou no chão perto da porta e voltou para a sala, sentando na poltrona de sempre, sem questionar, sem julgar. André se sentou no sofá, apoiou os cotovelos nos joelhos e ficou olhando para o chão por alguns segundos, como se estivesse organizando as palavras dentro da cabeça antes de soltá-las. "Eu não sei quando foi que eu perdi o controle de tudo", ele começou, sem levantar o rosto. Paula ficou quieta, apenas escutando. "Quando ela morreu, eu achei que se eu parasse eu ia desmoronar, então eu não parei. Continuei trabalhando, continuei funcionando, continuei fingindo que estava tudo sob controle." Ele respirou fundo, apertou as mãos uma contra a outra e continuou: "Mas não estava. E eu sabia. Eu só não quis admitir." Paula cruzou as mãos no colo, mantendo o olhar fixo nele, dando espaço para que ele falasse sem pressa. "Sofia cresceu sem mim", ele disse, e a voz falhou no final. "Ela aprendeu a andar, a falar, a brincar, tudo longe de mim. E eu deixei, porque era mais fácil fingir que eu estava ocupado demais do que admitir que eu tinha medo de olhar para ela e ver a mãe dela." Paula sentiu o peito apertar, mas não interrompeu. André finalmente levantou o rosto, olhou para ela e continuou com os olhos marejados. "Ela tem o sorriso dela, a voz dela, o jeito de inclinar a cabeça quando fica curiosa, e eu não conseguia olhar para isso sem sentir que ia quebrar." Ele limpou o rosto rápido, envergonhado, mas Paula não desviou o olhar. "Então eu fugi, fiquei longe, fingi que estava tudo bem, e quando percebi, já tinha perdido 3 anos da vida da minha filha." Paula respirou fundo, mediu as palavras e falou com cuidado: "Mas você está aqui agora." André balançou a cabeça incerto. "Será que não é tarde demais?" Paula se inclinou para a frente, apoiou os braços nos joelhos e respondeu com firmeza: "Nunca é tarde demais quando ainda tem amor envolvido." Ele olhou para ela com atenção, como se estivesse vendo pela primeira vez. "Você acha que ela ainda me ama?" Paula sorriu de leve, sem esconder a emoção. "Ela nunca parou." André engoliu seco, sentiu o peso daquilo e não conseguiu segurar as lágrimas que desceram sem pedir licença. Ele cobriu o rosto com as mãos, curvou o corpo para frente e chorou baixo, sem som, apenas deixando sair tudo que segurou por tanto tempo. Paula se levantou, caminhou até ele, sentou ao lado no sofá e colocou a mão no ombro dele, firme, sem pena, apenas presença. "Tá tudo bem", ela disse baixo. "Você pode sentir, você pode chorar, você pode ser humano." André deixou as mãos caírem, virou o rosto para ela e perguntou com a voz embargada: "Como você faz isso?" Paula franziu a testa sem entender. "Fazer o quê?" Ele limpou o rosto, respirou fundo e explicou: "Ficar aqui, cuidar dela, aguentar eu sendo ausente e ainda assim não me julgar." Paula desviou o olhar, pensou por alguns segundos e respondeu com sinceridade: "Porque eu sei o que é perder alguém e não saber como continuar." André a observou em silêncio, esperando que ela continuasse. Paula respirou fundo e falou devagar: "Eu perdi minha mãe quando tinha 15 anos. Fiquei sozinha com meu irmão mais novo. Tive que trabalhar, cuidar dele,
fingir que estava tudo bem. E por muito tempo eu também fugi. Trabalhava demais, evitava sentir, evitava parar. Até que um dia eu olhei para o meu irmão e vi que ele tinha crescido sem mim por perto de verdade. Ela fez uma pausa, limpou a garganta e continuou. Foi aí que eu entendi que fugir não resolve, só adia. E quando você finalmente para, a dor ainda está lá. Só que agora você perdeu tempo também. André ouviu tudo sem desviar o olhar, sentindo cada palavra entrar fundo. E o que você fez? Paula sorriu triste. Eu parei de fugir, sentei com ele, pedi desculpa e comecei de novo. Devagar, com medo, mas comecei. André assentiu, absorvendo aquilo. E deu certo? Paula olhou para ele com ternura. Deu. Hoje ele está bem. E eu também. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas sentados lado a lado, respirando no mesmo ritmo, compartilhando um peso que ninguém mais via. André quebrou o silêncio primeiro. Obrigado por me contar isso. Paula sorriu de leve. Obrigado por ouvir. Ele olhou para ela com atenção, reparando nos detalhes que sempre ignorou, o jeito que ela cruzava as mãos, o tom calmo da voz, a paciência que ela tinha com tudo, o cuidado que ela colocava em cada gesto. Você é incrível, ele disse, sem pensar, apenas sentindo. Paula desviou o olhar envergonhada e respondeu baixo. Eu só faço meu trabalho. André balançou a cabeça. Não, você faz muito mais que isso. Você cuida da minha filha como se fosse sua. Você segura essa casa de pé. Você me aguenta sendo ausente. Isso não é só trabalho, é amor. Paula sentiu o rosto esquentar, o coração acelerar, e não soube como responder. André percebeu o silêncio. Recuou um pouco e disse rápido, desculpa, eu não queria te deixar desconfortável. Paula balançou a cabeça, olhou para ele e respondeu com sinceridade, você não deixou. Eu só não esperava ouvir isso. Eles se olharam por alguns segundos, sem pressa, sem medo, até que Paula desviou o olhar e se levantou devagar. Eu preciso ir agora. André se levantou também, acompanhou ela até a porta e segurou a bolsa antes que ela pegasse. Deixa eu te levar. Paula hesitou. Não precisa, ele insistiu. Eu quero. Ela olhou para ele, viu a sinceridade no olhar e aceitou. Tá bom. Eles subiram juntos até o quarto de Sofia. André espiou pela porta entreaberta, viu a filha dormindo tranquila e fechou devagar. Desceram em silêncio, pegaram as chaves do carro e saíram. O trajeto foi curto, apenas 15 minutos, mas pareceu maior porque nenhum dos dois falou muito. Apenas trocaram olhares de vez em quando, respeitando o silêncio que não era desconfortável, apenas reflexivo. Quando chegaram na frente da casa de Paula, ela agradeceu baixo. Obrigada pela carona. André assentiu. Obrigado por tudo. Paula abriu a porta, desceu do carro, mas antes de fechar, virou o rosto e disse firme, não desiste dela. André olhou nos olhos dela e prometeu, não vou. Paula sorriu, fechou a porta e entrou em casa. André ficou ali parado, vendo ela entrar, esperando a luz acender, e só então voltou para casa. Quando chegou, subiu direto para o quarto de Sofia, entrou devagar, sentou na beirada da cama e ficou ali, apenas olhando ela dormir, sentindo o peso de tudo que tinha perdido e a esperança de tudo que ainda podia recuperar. Ele deitou ao lado dela por cima das cobertas, fechou os olhos e deixou o cansaço vir sem resistir. Na manhã seguinte, Sofia acordou e viu o pai dormindo ao lado. Ela sorriu, cutucou o braço dele devagar e sussurrou, papai. André abriu os olhos, viu o rosto dela perto e sorriu sem pensar. Bom dia, filha. Sofia pulou em cima dele, abraçou com força e disse animada, você dormiu aqui? Ele riu, abraçou de volta e respondeu, dormi.
Ela se soltou, sentou ao lado e perguntou curiosa: "Você vai trabalhar hoje?" André pensou por alguns segundos, olhou para ela e respondeu firme: "Não, hoje eu vou ficar com você." Sofia abriu os olhos, surpresa, e gritou empolgada: "Sério?" Ele confirmou com a cabeça: "Sério." Ela pulou da cama, correu pelo quarto e voltou com uma lista imaginária de coisas que queria fazer. "Então, a gente pode ir no parque, pode fazer bolo, pode ver filme, pode brincar de casinha, pode..." André riu, segurou a mão dela e interrompeu com carinho: "Calma, calma, a gente faz tudo, mas devagar." Sofia assentiu, ainda empolgada, e puxou ele pela mão. Vem, vamos tomar café." Eles desceram juntos, de mãos dadas, e encontraram Paula na cozinha preparando o café da manhã. Ela olhou para os dois, viu as mãos entrelaçadas e sorriu sem esconder. "Bom dia." Sofia correu até ela, abraçou a cintura e disse animada: "Paula, meu pai vai ficar comigo o dia todo." Paula olhou para André por cima da cabeça de Sofia e ele confirmou com um aceno. "Que bom," ela disse, acariciando os cabelos da menina. "Então vocês vão precisar de um café reforçado." Eles sentaram juntos na mesa, comeram pão com manteiga, beberam suco, conversaram sobre o que iam fazer e pela primeira vez em muito tempo, aquela casa pareceu viva. Depois do café, André trocou de roupa, vestiu algo confortável, calça jeans e camiseta, e desceu pronto para o dia. Sofia já estava esperando na porta com a mochila nas costas. "Eu tô pronta." Ele riu, pegou a mochila dela e perguntou: "Para onde vamos primeiro?" Sofia pensou por um segundo e respondeu decidida: "Parque." André olhou para Paula, que estava guardando a louça, e perguntou: "Você vem com a gente?" Paula hesitou, olhou para Sofia, depois para ele, e respondeu com cuidado: "Eu não quero atrapalhar." Sofia correu até ela, puxou a mão e insistiu: "Você não atrapalha, Paula. Vem com a gente." Paula olhou para André pedindo confirmação. Ele sorriu e disse sincero: "Vem, vai ser bom ter você junto." Paula sentiu o coração apertar de um jeito bom, assentiu e disse baixo: "Tá bom, eu vou." Sofia comemorou pulando pela sala e os três saíram juntos. O parque estava cheio, crianças correndo, pais sentados nos bancos, cachorros passeando na coleira. Sofia correu direto para o balanço. André e Paula a seguiram devagar, caminhando lado a lado, sem pressa. André empurrou o balanço, Sofia gritava pedindo mais alto e ele obedecia rindo. Paula observava de longe, sentada no banco, sentindo algo aquecer dentro do peito, algo que ela não permitia sentir havia muito tempo. Depois do balanço, Sofia quis ir no escorregador, depois na gangorra, depois correr no gramado. André acompanhou tudo, brincou junto, sujou a roupa, suou, riu alto e esqueceu completamente do celular que vibrava no bolso. Paula se aproximou em um momento e disse baixo: "Você tá diferente." André olhou para ela, limpou o suor da testa e perguntou: "Diferente como?" Paula sorriu: "Presente." Ele assentiu, olhando para Sofia, que corria atrás de uma borboleta. "Eu tô tentando." Paula tocou o braço dele de leve. "E tá conseguindo." Eles ficaram ali até o sol começar a esquentar demais. Então, voltaram para casa. Sofia pediu para fazer bolo e André aceitou sem hesitar. Paula ensinou, ele seguiu as instruções. Sofia bagunçou tudo e o bolo saiu torto, mas delicioso. Comeram juntos, ainda quente, lambendo os dedos, rindo das piadas bobas que Sofia inventava. À tarde, assistiram filme no sofá, os três espremidos, Sofia no meio, dormindo antes do final. André e Paula ficaram ali, em silêncio, apenas existindo naquele espaço que parecia certo. Nos dias seguintes, André manteve a promessa que tinha feito mesmo quando foi difícil, mesmo quando o trabalho acumulou, mesmo quando a tentação de voltar para a rotina antiga apareceu. Ele acordava mais cedo,
tomava café da manhã com Sofia, levava ela para a escola conversando sobre assuntos aleatórios que ela inventava, buscava no horário certinho esperando na porta, brincava quando ela pedia mesmo estando cansado, jantava junto fazendo perguntas sobre o dia dela, colocava para dormir lendo histórias com vozes diferentes. Paula observava tudo com atenção silenciosa, esperando o momento em que ele ia desistir, voltar para a rotina antiga, mas o momento não chegava e ela começou a acreditar que talvez dessa vez fosse diferente. Semanas se passaram e a rotina continuou firme. André negociava compromissos, reorganizava agendas, delegava tarefas, tudo para garantir que Sofia estivesse sempre na prioridade. A mudança não passou despercebida no trabalho, mas ele não se importava mais. 2 meses depois daquele dia da xícara de brinquedo, em uma tarde chuvosa de sábado, André estava trabalhando no escritório em casa quando ouviu uma batida na porta. "Entra!" ele disse, sem tirar os olhos da tela. Sofia entrou devagar, segurando um desenho nas mãos. "Papai, eu fiz isso para você." Ele virou a cadeira, pegou o papel e viu 3 pessoas desenhadas de mãos dadas embaixo de um sol amarelo. "Quem são esses?" ele perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Sofia apontou com o dedo. "Esse é você, essa sou eu e essa é a Paula." André sentiu o peito apertar, olhou para a filha e perguntou baixo. "E a gente tá feliz aqui?" Sofia assentiu com força. "Muito feliz." Ele puxou ela para um abraço apertado, beijou o topo da cabeça dela e disse com a voz embargada: "Eu também tô feliz, filha, muito feliz." Sofia se soltou, sorriu e saiu correndo de volta para a sala. André ficou ali, segurando o desenho, olhando para aquelas 3 figuras simples que representavam algo que ele não sabia que estava construindo. Ele levantou, guardou o papel com cuidado na gaveta e desceu para a sala. Encontrou Paula e Sofia montando um quebra-cabeça no tapete. Ele se sentou ao lado das duas, pegou uma peça e ajudou sem pedir permissão. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, André desceu e encontrou Paula na cozinha terminando de limpar. Ele encostou no batente e ficou ali, apenas observando ela trabalhar com aquela eficiência calma que ele tanto admirava. Paula sentiu o olhar, virou o rosto e perguntou: "Precisa de alguma coisa?" André balançou a cabeça. "Só queria te agradecer." Ela franziu a testa. "Por quê?" Ele entrou na cozinha, parou do outro lado do balcão e disse sincero: "Por não ter desistido dessa família quando eu tinha desistido." Paula desviou o olhar emocionada e respondeu baixo: "Eu nunca ia desistir dela." André percebeu o uso específico da palavra dela, não de vocês, e entendeu que Paula ainda mantinha aquela distância profissional mesmo depois de tudo. Ele respirou fundo, reuniu coragem e disse o que vinha segurando havia semanas: "Paula, eu preciso te falar uma coisa." Ela parou o que estava fazendo, virou completamente para ele e esperou. André apoiou as mãos no balcão, procurou as palavras certas e continuou: "Eu sei que você trabalha aqui. Eu sei que existe uma linha que a gente não deve cruzar. Mas eu preciso ser honesto com você e comigo mesmo." Ele fez uma pausa, engoliu seco e prosseguiu: "Nos últimos meses, eu comecei a perceber coisas que eu ignorava antes. O jeito que você cuida da Sofia, o jeito que você cuida dessa casa, o jeito que você me ouve sem julgar. E eu percebi que você não é só alguém que trabalha aqui. Você é parte da nossa vida de verdade." Paula sentiu o coração acelerar, mas não disse nada, apenas continuou ouvindo. André continuou com mais firmeza agora: "Eu não sei quando aconteceu exatamente, mas em algum momento eu comecei a sentir algo por você que vai além de gratidão ou respeito. E eu sei que isso complica tudo. Eu sei que pode deixar você desconfortável, mas eu não consigo mais fingir que não sinto." Paula desviou o olhar, respirou fundo e disse baixo: "André, eu não posso."
Ele levantou a mão, interrompendo com gentileza. Você não precisa responder agora. Você não precisa responder nunca, se não quiser. Eu só precisava que você soubesse, porque eu cansei de esconder o que eu sinto das pessoas que importam. Paula olhou para ele com os olhos marejados, dividida entre o que sentia e o que achava que devia fazer. Eu preciso pensar, ela disse finalmente, com a voz trêmula. André assentiu, respeitando. Claro, sem pressão. A gente continua como sempre, e você decide no seu tempo. Paula agradeceu com um aceno, pegou a bolsa e saiu mais rápido que o normal, deixando André sozinho na cozinha com o peso daquela confissão no ar. Nos dias seguintes, a tensão entre eles era palpável, mas ambos tentavam agir normalmente por causa de Sofia. Paula continuava fazendo seu trabalho com a mesma dedicação, mas evitava ficar sozinha com André. Ele respeitava o espaço dela, não forçava conversas, apenas continuava sendo o pai presente que tinha se comprometido a ser. Uma semana depois, em uma noite em que André estava lendo para Sofia antes de dormir, a menina perguntou de repente: Papai, a Paula vai embora? André parou no meio da frase, fechou o livro e olhou para a filha. Por que você está perguntando isso? Sofia ajeitou o ursinho nos braços e disse com a voz baixa: Porque ela está triste. Eu vi ela chorando na cozinha ontem. André sentiu o peito apertar, culpa e preocupação se misturando. Ela disse por que estava chorando. Sofia balançou a cabeça. Não, mas eu acho que é por sua causa. Ele engoliu seco, sem saber como responder. Sofia continuou, com aquela sabedoria infantil que às vezes surpreendia. Você gosta dela, né, papai? André hesitou, mas decidiu ser honesto. Gosto, muito. Sofia sorriu. Eu também. Acho que você devia falar para ela que a gente quer que ela fique para sempre. André beijou a testa da filha, cobriu ela com carinho e disse: Eu vou tentar. Agora dorme, tá bom? Sofia assentiu, fechou os olhos e em poucos minutos estava dormindo. André desceu devagar, ensaiando mentalmente o que ia dizer. Mas quando chegou na sala, Paula não estava lá. Ela tinha ido embora mais cedo, deixando apenas um bilhete sobre a mesa. Preciso de mais uns dias. Desculpa. André sentou no sofá, segurou o bilhete e esperou, respeitando o tempo dela mesmo quando a ansiedade apertava. 3 dias se passaram em um silêncio pesado. Paula vinha, fazia seu trabalho enquanto Sofia estava na escola e ia embora antes de André chegar. Ele não forçava encontros, apenas mandava mensagens curtas perguntando se ela estava bem e ela respondia com sim monossilábico. No 4º dia, André chegou em casa no meio da tarde e encontrou Paula sentada na sala, esperando. Ela levantou quando o viu entrar, respirou fundo e disse antes que ele falasse: A gente precisa conversar. André assentiu, largou a pasta e sentou na poltrona, dando espaço para ela começar. Paula ficou de pé, cruzou os braços e começou com a voz firme, mas emocionada. Quando eu vim trabalhar aqui, há 3 anos, eu estava quebrada. Eu tinha acabado de sair do pior período da minha vida. E eu jurei para mim mesma que nunca mais ia me permitir sentir nada por ninguém. Era mais seguro assim, mais fácil. Ela fez uma pausa, limpou uma lágrima que escapou e continuou. Mas aí eu conheci a Sofia, e ela era tão pequena, tão carente de atenção, tão parecida com o filho que eu nunca tive. E eu me apeguei sem perceber. Eu amei ela como se fosse minha, mesmo sabendo que ela nunca seria. André ouviu em silêncio, sentindo cada palavra. Paula continuou. E você era só o patrão ausente, o homem que pagava meu salário e não falava muito. Eu não sentia nada além de respeito profissional. Mas nos últimos meses você mudou. Você começou a aparecer de verdade. Você começou a ser pai. Você começou a me ver. Ela parou, respirou fundo e olhou diretamente nos olhos dele. E eu comecei a sentir coisas que eu jurei que nunca mais ia sentir. E isso me apavora.
André se levantou devagar, caminhou até ela, mas manteve distância respeitosa. Por que te apavora? Paula soltou uma risada triste. Porque eu já perdi tudo uma vez. E eu não sei se consigo sobreviver a perder de novo. André sentiu o peito apertar com a vulnerabilidade dela, com o medo cru que ela expunha. Paula, eu não posso te prometer que nada de ruim vai acontecer. A vida não funciona assim. Mas eu posso te prometer que eu vou estar aqui, que eu vou lutar por nós, que eu não vou fugir quando ficar difícil. Paula olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas, querendo acreditar, mas com medo de se decepcionar. E a Sofia? Você pensou no que acontece com ela se a gente tentar e der errado? Eu não sou só a empregada para ela. Eu sou a pessoa que ela mais confia depois de você. Se eu sumir da vida dela porque nós dois não deu certo, vai destruir ela. André não tinha pensado por esse ângulo, e a verdade daquelas palavras o atingiu com força. Você tem razão. Eu não posso ser egoísta com isso. Ele respirou fundo, organizou os pensamentos e disse com firmeza: então a gente vai devagar, sem pressão, sem pressa. A gente constrói isso do jeito certo, pensando nela primeiro. E se em algum momento você sentir que não está funcionando, a gente para antes de machucar alguém. Paula olhou para ele, vendo sinceridade absoluta no olhar, e sentiu as defesas caírem um pouco. Você tem certeza disso? Porque eu não vou aguentar começar algo contigo e ver você desistir depois. André deu um passo à frente, segurou as mãos dela com delicadeza e disse baixo, mas firme: eu tenho certeza. Eu já desperdicei 3 anos fugindo do que eu sentia. Eu não vou desperdiçar mais tempo. Eu quero tentar, com você, do jeito certo, no tempo certo. Paula fechou os olhos, sentindo as lágrimas descerem, e finalmente assentiu. Então vamos tentar, devagar. André sorriu aliviado e puxou ela para um abraço apertado que transmitia tudo que as palavras não conseguiam. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando, permitindo que aquele novo começo se estabelecesse entre eles. Nos meses seguintes, eles seguiram exatamente o que tinham combinado. Devagar. André não mudou a forma como tratava Paula na frente de Sofia, mantendo o respeito e a naturalidade de sempre. Mas nos momentos em que estavam sozinhos, depois que Sofia dormia, eles conversavam mais, compartilhavam mais, construíam uma intimidade emocional sólida antes de qualquer outra coisa. 4 meses depois daquela conversa, em uma manhã de domingo, André acordou cedo com uma ideia na cabeça. Ele preparou café da manhã especial, panquecas com frutas, suco natural, tudo caprichado. Quando Sofia desceu sonolenta, ela arregalou os olhos ao ver a mesa. Uau, papai, que isso? André sorriu. Café especial, chama a Paula para vir também. Sofia correu até o quarto de empregada, onde Paula dormia, nos finais de semana que ficava até mais tarde. Bateu na porta e gritou animada: Paula, vem ver! Meu pai fez café da manhã. Paula apareceu minutos depois, ainda de pijama, cabelos bagunçados, sem maquiagem, e André pensou que ela nunca tinha estado tão bonita. Os 3 sentaram juntos, comeram devagar, conversaram sobre planos para o dia, e havia uma leveza no ar que não existia antes. Depois do café, André sugeriu um passeio no zoológico. Sofia pulou de empolgação e Paula aceitou com um sorriso. Eles passaram o dia inteiro juntos, vendo animais, comendo pipoca, tirando fotos bobas, rindo de tudo e de nada. Em um momento, enquanto Sofia corria à frente para ver os pinguins, André segurou a mão de Paula pela primeira vez em público. Ela olhou para ele, surpresa, mas não soltou. Apenas entrelaçou os dedos e continuou andando. Isso não te incomoda? Ela perguntou baixo. O quê? Ele respondeu. As pessoas olhando, pensando coisas. André apertou a mão dela com carinho. Eu não ligo para o que as pessoas pensam.
Eu só ligo para o que a gente está construindo aqui. Paula sorriu, sentindo algo se soltar dentro do peito, uma permissão para ser feliz que ela não se dava há anos. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir exausta, mas feliz, André e Paula sentaram no sofá mais perto do que costumavam. Ele passou o braço pelos ombros dela. Ela encostou a cabeça no peito dele e ficaram assim, em silêncio confortável, apenas existindo juntos. Obrigada por hoje, ela sussurrou. Eu que agradeço por você estar aqui, ele respondeu, beijando o topo da cabeça dela com ternura. As semanas continuaram passando e a relação entre eles foi se solidificando. Pequenos gestos de carinho se tornaram rotina. Um beijo na testa ao sair para o trabalho, um abraço demorado na cozinha, mãos que se procuravam embaixo da mesa durante o jantar. Sofia percebia tudo e aprovava com sorrisos largos, às vezes até fazendo comentários do tipo "Vocês são namorados agora?", que deixavam ambos sem graça, mas felizes. 6 meses depois daquela conversa definitiva, André decidiu que era hora de dar o próximo passo. Ele planejou tudo com cuidado, pediu ajuda de Sofia, que ficou radiante com a missão, e organizou um dia especial. Era um sábado de céu limpo, perfeito para o que ele tinha em mente. A gente vai fazer um piquenique, Sofia anunciou animada pela manhã. Paula olhou surpresa. Piquenique? Desde quando vocês planejam piquenique sem me contar? André sorriu misterioso. Desde que a gente quis fazer uma surpresa para você. Paula sentiu o coração acelerar, uma mistura de curiosidade e nervosismo, mas deixou-se levar. Eles foram para um parque grande nos arredores da cidade, um lugar bonito com lago, árvores frondosas e gramado extenso. André escolheu um lugar embaixo de um ipê amarelo florido, estendeu a toalha xadrez e começou a tirar as coisas da cesta. Sanduíches, frutas, sucos, docinhos, tudo preparado com carinho. Sofia ajudava empolgada, organizando tudo com capricho. Eles comeram conversando sobre amenidades, riram de histórias antigas, brincaram de adivinhar formas nas nuvens. Sofia estava radiante, sabendo o que vinha, mas segurando o segredo com dificuldade. Depois de comer, ela pediu para ir brincar nos balanços que ficavam perto, e André deixou, sabendo que era parte do plano. Ficaram sozinhos pela primeira vez naquele dia, e Paula percebeu que André estava nervoso. "Tá tudo bem?" ela perguntou, tocando o rosto dele com carinho. Ele segurou a mão dela, respirou fundo e disse: "Tem uma coisa que eu preciso te falar. Na verdade, tem uma coisa que eu preciso te perguntar." Paula sentiu o coração disparar, uma suspeita começando a se formar. André se levantou, ajudou ela a levantar também, e chamou Sofia, que veio correndo imediatamente, como se estivesse esperando o sinal. A menina parou ao lado deles, pegou a mão de Paula e segurou firme, sorrindo de orelha a orelha. André respirou fundo. Pegou uma pequena caixa do bolso do casaco que tinha deixado ao lado e se ajoelhou ali mesmo, no gramado, embaixo do ipê florido. Paula cobriu a boca com a mão livre, os olhos já enchendo de lágrimas antes mesmo dele começar a falar. "Paula", ele começou, e a voz saiu embargada, mas firme. "Há 3 anos, quando você entrou na nossa vida, eu era um homem perdido. Eu tinha desistido de viver de verdade. Eu só existia, funcionava no automático, fingindo que trabalhar era suficiente para preencher o vazio que tinha dentro de mim." Ele fez uma pausa, limpou uma lágrima que escapou e continuou. "Você segurou essa família de pé quando eu não conseguia nem me segurar. Você amou minha filha quando eu estava longe demais para amar direito. Você teve paciência comigo quando eu não merecia paciência. E você me ensinou que é possível recomeçar, que é possível amar de novo, que é possível construir algo novo sem esquecer o que veio antes." Sofia apertou a mão de Paula, que agora chorava abertamente, as lágrimas descendo sem controle.
André abriu a caixa, revelando um anel de ouro branco com um pequeno diamante, simples, mas bonito, escolhido com todo o cuidado do mundo. Eu não quero que você seja mais a empregada. Eu não quero que você seja mais a babá. Eu quero que você seja parte oficial dessa família. Eu quero acordar todo dia do seu lado. Eu quero construir uma vida inteira com você. Eu quero que a Sofia tenha oficialmente a mãe que ela já considera você ser. Ele engoliu seco, olhou nos olhos de Paula com toda a sinceridade que tinha e fez a pergunta que mudaria tudo. Você aceita casar comigo? Paula soluçou mais alto, as lágrimas caindo sem parar. E antes que ela pudesse responder, Sofia largou a mão dela e gritou empolgada. Fala sim, Paula, por favor, fala sim. A gente te ama muito. Paula riu no meio das lágrimas, olhou para aquela menina que ela amava como filha, depois para aquele homem que ela tinha aprendido a amar devagar, com medo, mas com verdade, e assentiu com força. Sim, ela disse, a voz saindo falhada de tanta emoção. Sim, eu aceito. 1000 vezes sim. André se levantou rápido, colocou o anel no dedo dela com as mãos tremendo de emoção e nervosismo e a puxou para um beijo que selava aquela promessa. Sofia pulou nos dois, criando um abraço coletivo cheio de lágrimas felizes, risadas aliviadas e amor que transbordava. Pessoas que passavam pelo parque pararam para aplaudir a cena. Alguns até tiraram fotos, mas os três nem perceberam, perdidos naquele momento que marcava um novo começo definitivo. Quando finalmente se soltaram, Paula olhou para o anel no dedo, ainda sem acreditar completamente, e disse com a voz cheia de emoção: Eu nunca pensei que ia ter isso de novo. Eu tinha desistido de acreditar em final feliz. André segurou o rosto dela com as 2 mãos, limpou as lágrimas com os polegares e disse com firmeza: Você merece todo o final feliz do mundo, e eu vou passar o resto da minha vida tentando te dar isso. Eles voltaram para casa naquela tarde com uma leveza diferente, como se um peso que nenhum dos dois sabia que carregava tivesse sido tirado dos ombros. Nos meses seguintes, eles planejaram o casamento juntos, com Sofia participando de cada decisão. Seria algo pequeno, apenas família próxima e amigos íntimos, em um jardim bonito, sem pompa excessiva, mas com significado em cada detalhe. Paula escolheu um vestido simples, mas elegante, branco com detalhes discretos. Sofia seria a daminha oficial, carregando as alianças com o orgulho de quem ajudou a fazer aquilo acontecer. André convidou a mãe de Camila, sua ex-sogra, para a cerimônia. Foi uma conversa difícil, cheia de emoções complexas, mas a senhora entendeu e até agradeceu por ele ter encontrado felicidade de novo. Camila ia querer que você fosse feliz, ela disse, segurando as mãos dele com carinho. Ela ia querer que a Sofia tivesse uma mãe, e eu posso ver que Paula ama vocês de verdade. André chorou naquele encontro, uma última despedida necessária, antes de seguir completamente em frente. O dia do casamento chegou em uma manhã ensolarada de primavera. O jardim estava decorado com flores simples, cadeiras brancas organizadas em fileiras, um pequeno altar improvisado embaixo de uma pérgola coberta de jasmim. Os convidados foram chegando, não mais que 30 pessoas, todos que realmente importavam na vida deles. Paula estava no quarto se arrumando, as mãos tremendo enquanto ajeitava o vestido. Sofia entrou correndo, já vestida com seu vestido de daminha cor-de-rosa claro, segurando a almofadinha com as alianças. Você tá linda, Paula, ela disse com os olhos brilhando. Paula se ajoelhou na frente dela, ajeitou uma mecha de cabelo que tinha saído do lugar e disse emocionada: Obrigada, minha filha, por tudo. Sofia abraçou ela com força, sussurrando no ouvido: Agora você vai ser minha mãe de verdade, né? Paula não conseguiu segurar as lágrimas. Eu sempre fui, Sofia, desde o primeiro dia. Hoje só tá virando oficial.
Elas ficaram assim por alguns segundos, um abraço que selava uma relação que já existia muito antes de qualquer papel. A cerimônia começou com a música suave tocando. Sofia entrou primeiro, jogando pétalas de rosas no caminho. Depois se posicionou ao lado do altar. André estava lá, de terno cinza claro, gravata azul marinho, e quando Paula apareceu no fim do corredor, ele sentiu o ar faltar. Ela caminhava sozinha, porque tinha decidido que não precisava de ninguém para entregá-la. Ela estava se entregando por vontade própria. Quando ela chegou ao lado dele, André segurou as mãos dela e sussurrou baixo, só para ela ouvir. Você é a mulher mais linda que eu já vi. Paula sorriu, os olhos já marejados de novo, e respondeu. E você é o homem mais incrível que eu conheço. O juiz começou a cerimônia, falou sobre compromisso, sobre amor, sobre construir uma vida juntos. Quando chegou a hora dos votos, André foi primeiro. Ele tirou um papel do bolso, desdobrou com cuidado e começou a ler com a voz embargada. Paula, eu passei 3 anos da minha vida apenas existindo, fingindo que estava tudo bem, escondendo dor atrás de trabalho. Você me ensinou que sentir dor é humano, mas que ficar preso nela é escolha. Você me ensinou que recomeçar não é esquecer, é honrar o passado enquanto constrói o futuro. Ele parou, limpou uma lágrima e continuou. Você me ensinou a ser pai de novo. Você me ensinou a estar presente. Você me ensinou que amar de novo não diminui o amor que veio antes, só multiplica a capacidade do coração. Eu prometo estar ao seu lado todos os dias. Eu prometo te ouvir quando você precisar falar e te abraçar, quando as palavras não forem suficientes. Eu prometo ser o marido que você merece e o pai que Sofia precisa. Eu prometo amar você hoje, amanhã e todos os dias que a vida nos der. Ele dobrou o papel, guardou no bolso e segurou as mãos dela com força. Paula respirou fundo, tentando controlar a emoção, e começou seus votos sem papel, direto do coração. André, quando eu entrei nessa casa há 3 anos, eu estava quebrada. Eu tinha perdido tudo e tinha desistido de sonhar com família de novo. Mas aí eu conheci a Sofia e depois eu conheci você de verdade. E vocês me lembraram que vale a pena arriscar de novo. As lágrimas já desciam soltas, mas ela continuou. Você me deu uma segunda chance de ser mãe. Você me deu uma segunda chance de amar. Você me deu uma segunda chance de construir uma família. E eu prometo honrar isso todos os dias. Eu prometo cuidar de vocês como sempre cuidei. Mas agora, sem medo de admitir que faço porque amo, não porque é trabalho. Eu prometo estar presente nos dias bons e nos dias ruins. Eu prometo ser a esposa que você merece e a mãe que Sofia precisa. Eu prometo amar vocês hoje, amanhã e todos os dias que a vida nos der. Sofia, que estava ao lado segurando as alianças, começou a chorar também, contagiada pela emoção. O juiz sorriu, tocado pela sinceridade daqueles votos, e continuou a cerimônia. Quando chegou a hora de trocar as alianças, Sofia entregou para cada um com as mãos tremendo de emoção. André colocou a aliança no dedo de Paula, dizendo: com essa aliança eu me caso com você. Paula colocou a aliança no dedo dele, dizendo a mesma frase, a voz saindo embargada. Eu os declaro marido e mulher. O juiz anunciou com um sorriso. Pode beijar a noiva. André puxou Paula para um beijo profundo, cheio de promessa e de amor verdadeiro, enquanto todos aplaudiam emocionados. Sofia pulou no meio dos dois antes que eles se separassem, criando outro abraço coletivo que arrancou risadas de todos os presentes. A festa foi simples, mas cheia de alegria. Comida boa, música suave, conversas sinceras. Paula dançou com André a valsa dos noivos. Depois dançou com Sofia, que pisava nos pés dela, rindo alto. André conversou com os convidados, recebeu abraços e parabéns, mas seus olhos sempre voltavam para Paula,
como se precisasse confirmar que aquilo era real. No final da noite, quando os convidados já tinham ido embora e Sofia dormia no colo de André no banco do jardim, Paula se sentou ao lado deles e encostou a cabeça no ombro do marido. "Obrigada por hoje", ela sussurrou. "Eu que agradeço por você ter aceitado", ele respondeu baixo para não acordar Sofia. "Por ter aceitado a gente, por ter ficado, por ter construído isso aqui comigo." Paula olhou para Sofia dormindo tranquila, depois para o homem que agora era oficialmente seu marido, e sentiu uma paz que não sentia há anos. "Eu sempre ia ficar", ela disse com certeza. "Desde o dia que a Sofia me chamou de Paula pela primeira vez, eu sabia que essa era minha casa." André beijou o topo da cabeça dela, apertou ela mais perto, e ficaram assim os três, uma família oficialmente selada, embaixo das estrelas que testemunhavam aquele novo começo. Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.